Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos para a última parte de equação de segundo grau, que é a resolução de problemas, tá? Deixa eu ver qual é a página aqui. Bom dia. Bom dia. 5 ponto alguma coisa. Gente, nós vamos para a última parte da resolução, e é lá na página 38, 5.6, resolvendo problemas. É lá que nós vamos pegar. Hoje é bem rapidinho, porque hoje nós não vamos fazer nenhuma fórmula, nada, porque tudo de fórmula que vocês tinham que aprender, vocês já viram. Então, assim, hoje não tem utilização de fórmula, ou seja, não tem que aprender fórmula, nada disso. Hoje é mais simples. Deixa eu só esperar mais um minutinho, dá 8h05, que aí eu já compartilho com vocês as informações, tá? E as respostas e os gabaritos, as respostas da prova, hoje à tarde vai estar lá na Agenda Edu, tá? Vai estar a resposta da segunda semana, terceira e quarta semana. E acho que hoje também vocês conseguem ver o resultado no Galileu também da nota de vocês dessas 3 semanas, a média, né, das 3 semanas. Você não consegue ver individualmente, você consegue ver a das 3 juntas, tá? Então, hoje você consegue ver isso também lá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tô com as datas aqui. É isso mesmo. Tá. Gente, vamos lá então para eu liberar vocês, que hoje é rapidinho. Não tem segredo, não. Deixa eu já compartilhar a tela com vocês. Que é essa aqui. Bem rapidinho, hoje não tem segredo. Tá? Ó, bem rapidinho mesmo. Deixa eu só... Ai, ai. Pronto. Ó lá. Esse aí que vocês estão vendo agora é um exercício que está lá na página 43 do livro de vocês. Ele está lá, tá? Deixa eu só aumentar mais um pouquinho aqui a tela. Deixa eu pegar uma caneta. Tá. Esse é o que está lá, tá? Por que eu peguei esse aí? Porque esse daí é um dos exercícios que mais cai, tá? Então, se você for fazer o ETEC, eu não sei se alguém tem pretensão de fazer o ETEC da sala de vocês, mas esse é um dos exercícios que a gente mais vê em qualquer prova, é esse modelo de exercício, tá? Então, eu vou pegar uma outra tela aqui embaixo, depois eu volto nessa aqui, que nós vamos fazer só esse aqui e vocês estão liberados, é bem rápido. Eu vou pegar essa tela preta aqui, ó, tá? Vou virar aqui para eu poder escrever algumas coisas, algumas informações, é bem rápido hoje. Só virar aqui. Bem rapidinho. Aqui. Pronto. Gente, então vamos lá, tá? Então, a gente tá vendo a última parte de equação, tá tudo preto aí mesmo, tá? A gente tá vendo a última parte da equação, que são as resoluções, são os problemas, tá? São os problemas. Então, algumas informações a gente tem que ter sobre esses problemas, tá? Então, assim, geralmente quem lê muito, quem gosta muito de língua portuguesa, acaba saindo na frente, tá? Porque quando a gente fala em problemas, a primeira coisa é a interpretação. Não tem jeito, é a interpretação do problema. Esse é o fundamental, eu acho que a palavra fundamental, quando a gente fala de problemas, é a interpretação, tá? Porque através da interpretação acaba surgindo quem? O raciocínio.
cadê? Raciocínio, aqui, ó. Acaba surgindo o raciocínio, tá? Então, isso aqui, ó, tá diretamente ligado, tá? Então, toda vez que você for pegar um problema, independente se ele for de equação de segundo grau ou não, primeira coisa é a interpretação. Depois que você fez a interpretação, você tem que traduzir esse problema, você vai traduzir isso aqui, esse problema que você está resolvendo, você vai traduzir isso para a linguagem matemática. Para a linguagem matemática. O que é a linguagem matemática? Linguagem matemática é aquela coisa que o professor fala assim, ó, o dobro de um número, o triplo de um número, o quadrado de um número mais 5. Então, primeira coisa, você interpreta. Depois, você vai fazer essa tradução para essa linguagem matemática, tá? Por último, você vai usar o suporte. O que é esse suporte em resolução de problemas, gente? Esses suportes são os métodos resolutivos. Os métodos resolutivos. Por que são os métodos resolutivos? Porque o último é o método resolutivo. Porque às vezes você consegue resolver um problema só com raciocínio. E você não vai precisar de método nenhum. Tá? Então, a gente sempre fala que os problemas, ele te dá sempre dois caminhos, você sempre tem dois caminhos, tá? Você não é obrigado a seguir um caminho só. Então, o primeiro caminho que você deve seguir é o seu raciocínio, sempre o seu raciocínio, tá? Esse seu raciocínio aqui, de repente, pode ser que ele te leve para uma solução. Esse raciocínio aqui, de repente, pode ser que ele te leve para uma solução onde você não use método. De repente, você pode não usar método, ó. Não usar métodos. Não usar métodos. Tá? Então, você tem essa opção. E o outro caminho que você tem é através de quem? Das equações. Das equações. Tá? Então, voltando, para a gente só falar rapidinho, tá? Todo problema, independente se ele é problema de equação do primeiro grau, a gente percebe que é assim, ó, as apostilas de vocês, ela vem sempre assim, resolva, calcule, efetue, ache, pode ver que a grande maioria dos exercícios vem assim, tá? Quando acontece da gente chegar nessa parte aqui, ó, nos problemas, a gente acaba percebendo que o aluno acaba tendo maior dificuldade. Por quê? A grande maioria das provas avaliativas que vocês estão fazendo, quando envolve uma situação problema, um enunciado aonde tem uma situação problema, é onde a maioria dos alunos erram. Por quê? Porque não tem o quê? A interpretação necessária. Tá? E qual é essa interpretação? É a interpretação do próprio raciocínio da pessoa, cada um tem o seu, né? Geralmente quem tem raciocínio abstrato são pessoas que saem na frente, geralmente são pessoas que leem muito, acaba tendo esse raciocínio abstrato mais evoluído, tá? E aí depois desse raciocínio, onde a pessoa resolve só pelo método intuitivo, de olhar e falar, peraí, esse aqui eu tô vendo assim, esse aqui eu tô vendo assado, então vai dar isso. Você pode ir por esse método, mas quem não consegue ir por esse método, que é o raciocínio abstrato, que é pela lógica do negócio, aí tem que fazer o quê? A tradução, tá? Então, assim, pegou um problema, primeira coisa é fazer a tradução desse problema. O que é a tradução desse problema? É transformar ele numa linguagem matemática, tá? Então, todo problema precisa ser transformado na linguagem matemática. Tá? Transformou esse problema na linguagem matemática, que é o dobro do número, o triplo, o quadrado, sei lá o que ele está pedindo. Aí você vem para esse suporte. O que é esse suporte? São os métodos resolutivos. Aí você fala, professora, como assim os métodos resolutivos? Tudo que você aprendeu até hoje em matemática. Então, como a gente fala em problema, no nosso caso aqui é problema de equação do segundo grau. Então, o que você precisa saber para resolver um problema de equação do segundo grau? Primeiro, você precisa saber equação de primeiro grau. Você precisa saber fazer, óbvio, saber identificar e saber resolver. Depois, você precisa saber uma equação de segundo grau, que é o que a gente está falando. Ou seja, dentro da equação de segundo grau, você precisa ter conhecimento de todos os métodos de resolução. Todos os métodos de resolução você tem que saber, tá? Então, assim, se você não comanda e não tem, não, rezou.
Se você não consegue entender todos os métodos de resolução, você precisa saber pelo menos 2 deles. Quais são esses 2 métodos que você precisa saber? Bhaskara, tem que saber Bhaskara, senão você não vai para nenhum lugar. E o outro, some-produto. Some-produto. Esses 2 métodos, gente, são os 2 principais métodos dentro da equação do segundo grau para você resolver um problema, tá? Em cima desses 2 métodos, existe um outro, que é Pitágoras, a fórmula de Pitágoras, que é a tal da hipotenusa lá, tá? Que é a hipotenusa. Porque a equação do segundo grau, ela tem que estar sempre ligada à geometria. À geometria. Então, se você mexe com geometria, você mexe com figuras geométricas, ou seja, figuras planas. Envolvendo figuras planas, gente, envolve hipotenusa, envolve Pitágoras, tá? Então, essa é a base de uma resolução, tá? Então, voltando. Primeira coisa, tá acabando já, tá? Já vou deixar vocês em paz. Primeira coisa, você vai pegar o seu problema e você vai fazer uma coisa aqui, ó, vamos pegar aqui em cima agora. Olha lá, esse aqui é o problema, que é o que mais cai. Você vai pegar esse problema, deixa eu diminuir um pouco aqui para a gente poder ver o que está escrito em cima. Olha lá, pegou o problema. Primeira coisa que você vai fazer nesse problema, gente, separar os dados que você tem nele. Você separa os dados. Professor, mas como assim separar os dados? Todo professor fala, a gente faz o cantinho do caderno. Você põe tudo lá no cantinho. É um dos jeitos mais simples de você ver o que você vai usar. Quer ver? Então, primeira coisa, você vai ler isso aqui e você vai ver do que se trata isso aqui. Às vezes você pode ir pela fórmula ou às vezes você pode ir pelo raciocínio lógico da situação, problema envolvida. Tá? Geralmente os problemas de equação do segundo grau, eles estão muito ligados à física. A física que adora isso, tá? O movimento do corpo, a trajetória que o avião, não, que o foguete foi lançado. Quer ver um outro exemplo que a gente pode usar a equação do segundo grau? Eu sei que é uma coisa horrível, mas estava vendo no jornal aqui agora. Aquela criança que caiu lá do 9º andar, gente. Aquela criança lá, você consegue saber exatamente a velocidade que aquela criança atingiu o chão. Tá? Você consegue saber. Ou seja, através de quem? De uma equação do segundo grau, você consegue saber exatamente qual é a velocidade que aquela criança estava. Tá? Então, tudo isso, por mais que seja uma situação horrorosa, ela é uma situação problema. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma calçada, né? Uma calçada de pedra, de mesma largura. Aí você já percebe no próprio desenho, que é um desenho lógico, que também acontece do desenho não ser um desenho real, tá? Então, isso aqui a gente já percebe que ele é um desenho lógico, porque ele tá bem desenhadinho, a estrutura dele tá perfeita, tá? Então, você percebe aqui. Então, você tem a calçada, você sabe que a calçada, ela é do mesmo tamanho. Aí, ele te dá o X, que é o tamanho da calçada. Olha lá, ele te dá o tamanho da calçada. Aí, ele fala assim, ó, que essa calçada, ela tá contornando a piscina, então você tem uma piscina aqui, ó, tá? Conforme a figura, então quer dizer, toda vez que o exercício fala assim, ó, conforme a figura, significa que a figura, ela tá perfeita. E a gente fala que a figura, ela fala com a gente. A figura, ela te dá todas as informações que você precisa. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente não entende o enunciado, a gente consegue tirar tudo da figura, porque a figura geométrica, ela fala com a gente. Ela só não vai falar com a gente se a figura ela não tiver proporcional. Mas como o próprio exercício fala conforme a figura, então tudo que a gente precisa está na própria figura, tá? Aí ele fala assim, ó, qual é a medida da largura dessa calçada, ó, sabendo que sua área é igual a 38 metros quadrados. Primeira coisa, vamos separar esses dados. Primeira coisa é separar os dados. Então, a gente sabe que a piscina, ela é uma piscina retangular, ele fala aqui, ó. Então, se é retangular, eu sei que eu tenho base vezes altura. Falou em figura geométrica, base vezes altura, tá? Então, essa piscina, ela é retangular, e essa piscina, ela tem 10 por 7. Tá? Então, se essa piscina tem 10 por 7, então significa que a área dessa piscina vale 70. Então, aqui dentro, ó, eu tenho 70. Isso aqui é informação do que o próprio exercício já deu, ou seja, informação do enunciado.
Aí ele fala conforme a figura. Aí ele fala também que a medida da largura da calçada, qual a medida da largura da calçada? A gente sabe que a largura da calçada aqui, ó, largura da calçada. A largura da calçada é X. Aí ele fala, sabendo que a área é igual a 38 metros quadrados. Você fala, professor, mas que área? A área da calçada, porque ele já deu a área da piscina. Isso aqui seria a piscina, ó. Esse aqui seria a piscina, que é esse 70 aqui, ó. Aí ele te deu, ele quer saber o valor desse espaço da calçada, quanto vale esse X, ó, qual é a medida da largura, só que ele deu esse valor dessa área aqui. O valor dessa área da calçada é 38, tá? Então, 38 metros ao quadrado, ó. 38 metros ao quadrado. Isso aqui é só da calçada, ó, da calçada. Então, você tem os 70 metros quadrados da piscina, ó, e você tem o 38 metros quadrados da calçada, tá? E aí ele fala que ele quer saber o valor da largura dessa calçada. Primeira coisa que a gente percebe que é um exercício que envolve área. Se envolve área, eu desprezo qualquer valor negativo, tá? Então, se você jogou em Bhaskara e lá no final você teve um valor negativo, o valor negativo sempre é descartado. Por quê? Porque não existe área negativa. Tá? Então, o valor negativo para medir área, para medir velocidade, não existe, tá? Para medir altura, não existe, tá? Então, maioria das vezes, a grande maioria das vezes, o valor negativo você descarta. Você resolve a equação normalmente, na hora que você chegar lá nas raízes e você tiver um valor positivo e um negativo, o negativo é descartado, tá? Então, vamos analisar essa situação aqui. Vamos lá. Então, tenho a calçada, né? Quero saber a largura, que é esse X aqui. Tenho a piscina. Essa piscina, 70 metros ao quadrado. E eu sei que a soma de toda a calçada, a área da calçada, vale 38, ó, 38. Preciso saber o valor dessa largura. Então, ele me deu que a piscina, essa distância daqui até aqui, vale 10, ó. Então, 7 metros, eu sei que é a altura da piscina ou a largura da piscina. Ó, daqui até aqui eu tenho 7. Então, eu tenho o comprimento da piscina, que é o 10, e eu tenho a largura da piscina, ou a altura, que é o 7. Pronto. Então, eu sei que aqui, ó, você faz um pontilhadinho, ó. E então, você sabe que daqui até aqui é 10, ó. A mesma coisa acontece na lateral. Na lateral. Então, esse espaço aqui, ó, vale 7, que é o espaço da piscina. Ó lá, comprimento da piscina, vale 10, ó. Depois, a largura ou a altura da piscina, tanto faz, ó, vale 7. Pronto, tá? Ele tá mexendo, ele quer saber a calçada, ó. Então, você precisa calcular essa parte de fora aqui da calçada, tá? Então, na verdade, o que que a gente está fazendo agora? A gente está jogando na linguagem matemática, tá? Quando você começa a colocar os valores na figura geométrica, é a linguagem matemática que a gente já está resolvendo. Então, você vem aqui e coloca o que está faltando. Aí você vê. O X é essa largura aqui, ó. Ó, essa largura. Então, você percebe que aqui embaixo a gente tem, ó, a gente faz um quadradinho, como se fosse um quadradinho. Então, você sabe que daqui até aqui, ó, esse espaço aqui é X. Então, significa que esse espacinho aqui é X, e esse espacinho aqui, ó, também é X. Ó lá. Aí, você olha a lateral. Na lateral, também é a mesma coisa, ó. Esse espacinho aqui, ó, vai ser o X, e esse espaço aqui também é o X, ó, tá? Agora você vai limpar essa imagem. A gente sempre fala, vamos limpar essa imagem.
Então, depois que eu coloquei os valores, que fiz a interpretação matemática, colocando os valores, agora eu limpo a imagem. O que é limpar a imagem? Redesenhar esta imagem, tá? É obrigatório? Não, só para quem tem dificuldade de enxergar o que está sendo feito, tá? Então, voltando, tem uma piscina. Essa piscina, ela tem 70 metros ao quadrado, ele deu aqui, ó, 10 por 7, tá? Então, eu tenho 10 de comprimento por 7, tá aqui, ó, tá? Quero saber quanto vale essa largura X aqui, tá? Então, eu sei que dessa ponta da piscina até o final do comprimento da piscina é 10, então, obviamente, o pedaço aqui embaixo onde tá passando a luzinha é 10. E a mesma coisa foi feito na lateral. Esse pedacinho aqui é 7, olha lá, obviamente, aqui também vai ser 7. Os dois pedacinhos que sobram são os pedacinhos da calçada, ó, da calçada que sobra, são esses pedacinhos da calçada. Eu sei que esse pedacinho aqui da largura é X. Aí você olha aqui, ó, é X, X. E eu sei que aqui eu consigo fazer um quadradinho. Então, se eu consigo fazer um quadradinho, significa que os 4 lados são iguais. Então, se aqui é X, obviamente, aqui vai ser X, aqui vai ser X, aqui vai ser X, tá? Então, esse pedacinho que estava faltando aqui do comprimento será X. E a mesma coisa do outro lado. Aí você olha aqui na altura, ó, ou na largura, também a mesma coisa, ó. Então, se é um quadrado, é o X, é o X. Agora, você vai escrever isso aqui matematicamente, através de uma equação, tá? Então, eu sei que eu estou lidando com um retângulo. Então, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Tá? Aí você fala, nossa, professora, qual é a área do retângulo? A área do retângulo, você tem duas áreas aqui, ó. Você tem a área da piscina e você também tem mais a área da calçada, ó. Você tem a área da piscina e a área da calçada. Então, quer dizer que aqui em área do retângulo, você tem o 70 mais o 38 que ele te deu, que é da calçada, ó. Que vai ser igual à base. A base a gente tem aí, a base, ó lá, a base 2x, pode ver que você tem 2x, esse x e esse x, então a gente tem 2x mais 10 vezes a altura. Ó lá a altura, eu tenho 7 mais 2x. 7 mais 2x. Olha lá. Ah, professora, você colocou o inverso aqui, tem problema? Não, não tem problema nenhum, tá? Então, voltando, rapidinho, estamos acabando já. Então, primeira coisa que eu fiz, ler o enunciado. Você tira os dados do enunciado, se você não consegue interpretar aqui em cima, você coloca num cantinho os dados. Ele te deu uma figura perfeita, a gente fala que isso aqui é uma figura perfeita. Quando ele fala conforme a figura, significa que a figura ela é uma figura real, ela é uma figura perfeita, os dados estão perfeitos na figura. Ele falou que a piscina, ela tem 10 por 7, então aqui dentro na piscina eu tenho 70 metros. Ele quer saber a largura da calçada, ele quer saber essa largura da calçada. Só que além dele falar que ele quer saber a largura da calçada, ele te deu mais uma informação, que é a área dessa calçada. Então, a área dessa calçada é o 38 metros ao quadrado, tá? Se eu sei que eu estou usando uma figura geométrica que é um retângulo, obviamente eu vou usar as áreas. Então, a área, base vezes altura, tá? Então, a área, eu quero a área total. Essa área do retângulo, aqui onde está piscando a luzinha, eu tenho o 70 da piscina mais o 38 da calçada, tá? Depois eu tenho a base da figura geométrica. A base é o 10, que ele te deu o 10, mais os dois cantinhos que não tinham nada, que eu sei que é a largura. Então, 2x. Olha lá. Depois eu tenho a altura, que é o 7 que ele te deu através da piscina, ó, e os dois cantinhos, ou seja, 2x mais 7, ou 7 mais 2x, tá aqui. Montei. Agora eu faço a resolução do exercício. Já sabe que se tem uma propriedade aqui, ó, você sabe que você tem um produto de dois termos, e entre esses termos tem o x, obviamente você vai cair numa equação do segundo grau.
E aí você decide qual é o método resolutivo que você vai usar. Então, a gente tem aí o 70 mais o 38, que você tem 108. Então, esse pedacinho aqui, 108, ó, igual. Aqui não é um produto notável, porque você não tem dois termos, você tem aqui 3 termos diferentes, então você não pode usar a regra dos produtos notáveis, tá? Então tem que tomar cuidado. Tem até alguns alunos que usam, mas eles usam sabendo que tem que mudar alguns números, tá? Então, se você se sente confortável em usar, sabendo que tem que mudar alguns números, você usa, ou você vai pela propriedade distributiva, ou você vai pelo quadrado, tá? Então, aqui eu tenho esse 2x vezes 7, 14x. Depois você tem 2x vezes 2x mais 4x ao quadrado. Depois, 10x, ou 10 vezes 7 mais 70. Depois, o 10 vezes o 2x mais 20x. Ó, só resolver uma propriedade distributiva. Pronto. Olha só o que acontece agora. Se eu tenho um sinal de igualdade, ó, se eu tenho igualdade, eu tenho equação. Se eu tenho equação, eu posso igualar isso aqui a zero, tá? Por quê? Ah, professora, mas eu igualo a zero porque eu tenho uma equação do segundo grau? Não. Toda vez que você tiver uma equação, independente da equação que seja, de primeiro, de segundo, de terceiro, você sempre iguala essa equação a zero, tá? Então, eu tenho aqui, não vou mexer no segundo membro. Você fala, ah, professora, mas por quê? Não vai passar tudo para lá? Não é óbvio, não é legal passar tudo para lá. Por quê? Porque você tem vários termos, ó. E aí você vai ter que mexer com vários sinais. Então, não vale a pena mexer com todos esses sinais. É mais fácil você mexer só com 108. Então, e permanece essa galera toda, ó. O 14x mais o 4x ao quadrado, mais 70, mais 20x, ó lá, permanece todo mundo. E esse 108 aqui vai mudar de lugar, então ele vem como menos 108. Ó lá, igual a zero. Pronto. Outro segredo agora é juntar as famílias, tá? A equação do segundo grau, ela sempre tem que estar em ordem. Na verdade, qualquer equação, ela precisa estar em ordem. Aqui, no caso, a gente já está vendo que ela está totalmente fora de ordem. Então, o primeiro passo é colocar ela em ordem juntando as famílias que são iguais, ou seja, tudo que é x ao quadrado, tudo que é x sozinho e tudo que é números, número sozinho, tá? Então, 4x ao quadrado só tenho ele, então ele continua. Tá aqui. Depois nós vamos juntar o pessoal que tem aí o x. Então, eu tenho aqui esse 14 e eu tenho esse 20. Então, eu tenho mais 34x. Agora, eu vou juntar os números que são sozinhos. Números sozinhos, eu tenho o 70 e eu tenho aqui o 108. Então, eu devo 108 e pago 70, fico devendo 38, igual a zero. Ó, cheguei até aqui, tá? Aí vem o outro macetinho que a gente sempre fala, tá? Quando eu chego aqui numa equação aonde o A ele é diferente de 1, ó, eu sempre simplifico isso aqui. É sempre legal simplificar. Sempre legal simplificar, tá? Porque às vezes, sem simplificar, você vai cair numa conta muito grande, numa resolução que às vezes te leva para algum número que seja algum número decimal. Então, às vezes, é bacana sempre simplificar, tá? Então, quando o A for um número diferente de 1, você perceber que dá simplificação em todos os termos da equação, o bacana é sempre simplificar essa equação, tá? Professor, mas pode? Pode, porque é equação. Se é equação, você pode tudo. Então, nesse caso dessa equação aqui, eu sei que o 4 divide 2, o 34 divide 2 e o 38 divide 2 também. Então, é legal simplificar. Por que que é legal simplificar? Porque as contas, elas ficam menores. E aí, às vezes, você acaba fugindo de repente, algum número decimal. Então, nós vamos simplificar tudo isso aqui por 2, porque eu sei que todo mundo divide por 2, ó. Tá? Eu sei que a igualdade é equação, então eu posso tudo. Então, vamos simplificar.
4 foi dividido por 2, que sobrou 2x ao quadrado. Olha lá. Mais 34 por 2, 17x. E depois 38 por 2 menos 19. Igual a 0. Olha lá, cheguei até aqui, ó. Tá? Se desse para simplificar, você simplificaria novamente, tá? Ou dividiria aqui por 4 e simplificaria todo mundo. Aí é com você o número que você vai usar para simplificar. Não usei 4 para simplificar aqui, porque eu sei que eu ia cair no número decimal. Então, para mim, não é vantagem cair no número decimal. Eu preciso fugir dele, tá? Então, simplifiquei toda a equação. A hora que eu chego aqui, ó, só de olhar, eu já sei que isso aqui não é um quadrado perfeito. Tá? Porque o 2 ele não tem raiz exata e o 19 ele não tem raiz exata. Você pode usar vários métodos aqui. Você pode usar o método de completar quadrado, você pode usar o método do Al-Khawarizmi, você pode usar o método da própria equação do segundo grau, que é o Bhaskara, e você também pode usar soma e produto. Você pode usar o método que você quiser, só que assim, o que eu falo para o aluno? Gente, você acha que você vai ficar pensando o número que você tá certo que aqui, ó, o número tá até meio que simples, mas você acha que você vai ficar pensando muito? Se você sabe que é uma equação do segundo grau e que você tem Bhaskara para usar, não pense duas vezes, vai para Bhaskara. Então, gente, toda vez que você estiver resolvendo uma prova, apareceu a equação do segundo grau e você sabe que você não precisa usar nada de soma e produto e você sabe que você pode usar qualquer método resolutivo, vai para a Bhaskara, que é muito mais fácil a resolução. Então, vamos para a Bhaskara. Delta, que é igual, eu tenho aí o B, ó. Então, tenho A, B e C. O B, 17 ao quadrado, menos o 4, que é da fórmula, vezes o A, vezes o C, menos 19. Delta é igual o 17 ao quadrado, 289, aí eu tenho uma multiplicação de 3 termos, que vai dar aí o 152, analiso o sinal. Esse menos com esse mais é menos, e o menos com menos, mais. Ó, delta é igual a 441. Olha só, dá uma olhada aqui, ó. Por que que é bom simplificar? Se você não tivesse simplificado aqui, ó, essa equação aqui, esse delta aqui, ele ia ser gigantesco, tá? Então, a simplificação, ela serve para isso, porque muitas vezes, quando o número de delta é muito grande, fica difícil da gente achar a raiz desse número. Então, o ideal é sempre fazer a simplificação para facilitar a tua vida na hora de achar a raiz, tá? Aí vamos para a segunda parte, porque 441 tem raiz exata, que é 21, é uma raiz conhecida, é um número que aparece muito, esse 441, então a gente acaba decorando essa raiz desse número. Aí vamos para a segunda parte da equação, que é as raízes. Então, eu tenho x, que é igual menos b, olha o b, é mais 17, olha o b. Então, na fórmula ele é menos, então mais com menos ele vem menos 17. Mais e menos, raiz do número 441. Olha lá, dividido por 2 vezes, cuidado com esse valor do A aqui, ó, porque esse A agora, ele vale 2, ele não vale 1, e a grande maioria das vezes a gente acaba achando ele como 1, e não é, ó, ele vale 2, então tem que tomar cuidado na hora da substituição da fórmula, porque aqui ele vem como 2, ó, 2. Então, x vai ser igual a menos 17, mais e menos, raiz de 441, eu sei que é 21, porque ele é uma raiz muito usada, dividido por 4. Ó, agora eu tenho as duas raízes, a positiva e a negativa. Então, a gente pode fazer direto aqui. A positiva, menos 17, mais 21, dividido por 4. Eu devo 21, pago 17, 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é 1. Achei a minha primeira raiz. Agora eu vou para a outra raiz, que é o menos 17, menos 21, dividido por 4. Então, devo 21 e devo 17, devo 38, ó, já era aqui, ó.
fica igual a menos 9,5. Ó, nem precisava terminar, tá? Olha só o que acontece. Deixa eu só voltar rapidinho aqui para a gente relembrar algumas coisas. Vou voltar lá embaixo. Então, primeira coisa, tira os dados que você precisa. Tira os dados, tá? Então, a gente fala que resolução de problema, quanto mais a gente rabisca por cima, mais a gente consegue enxergar o que tem que fazer, tá? O que é tirar os dados? Coloca num cantinho todos os dados que você precisa. Se você tem figura, igual aqui, que tem a própria figura geométrica, às vezes não vem figura, mas nesse caso veio a figura. Então, se veio a figura, passa todos os dados para a figura. Se a figura não tivesse, se a figura já estivesse todos os dados, vamos supor que aqui já tivesse o 70, aqui já tivesse nessa lateral todos os valores, óbvio que você não iria colocar, mas se os valores não vêm dado na figura, coloque esses valores na figura, que foi o que a gente fez aqui, ó. Ou seja, transformei isso aqui numa linguagem matemática, tá? Quando eu faço a distância aqui, que eu sei que é 10, esse valor que está faltando que é x, aqui na lateral que é x, então eu sei que isso aqui, ó, é a linguagem matemática, tá? Então, escrevo na linguagem matemática. Se eu estou usando figura geométrica, se eu estou usando um retângulo, obviamente eu vou usar as áreas. Então, olha lá, área do retângulo, base vezes altura. Aqui é onde eu tenho a área do retângulo, é a área total do retângulo, que é o 70 e o 38, porque ele tem duas áreas. Ele te deu a área da piscina, que é o 70, e ele te deu o 38, que é a área da calçada, tá? Depois a gente pegou a base e a altura, ó, lembrando que isso aqui não é produto notável, tá? Isso aqui são termos diferentes, então ele não entra como produto notável, porque ele tem três termos que são diferentes, então você tem que fazer a propriedade distributiva ou a multiplicação no quadrado, tá? Foi feita a propriedade distributiva, essa propriedade distributiva, ela foi muito simples, porque todos os sinais são positivos, tá? Quando envolve sinal negativo, que a gente tem que ficar alerta. Foi feita a propriedade distributiva, ó que outra coisa que a gente fez aqui, igualou. Então, esse 108, ele veio como menos 108 igual a zero, porque é uma equação e toda equação ela precisa ser igualada a zero. Ó lá, igualamos a zero, tá? Juntou as famílias, que são os termos que são semelhantes, ó, juntou-se as famílias aqui. A gente caiu numa equação grande. Aqui, quando é diferente de 1, passa de 2, no caso aqui é 4, a gente sabe que isso aqui é uma equação que vai dar um valor de delta muito alto, uma raiz muito alta. Então, quando a gente percebe que o A ele passa de 2, o bacana é sempre estar simplificando, sempre. Tá? Você vê um número que dá simplificação, não necessariamente precisa ser 2, precisa ser 3, 4, 5, você que tem que ver aí qual é o número que vai servir para você. Simplificou a equação toda. Olha lá, tá? Caímos nessa aqui. Depois de ter simplificado, só de olhar a gente sabe que não vai dar mais simplificação aí. Ah, professora, mas eu quero que esse aqui vire 1. Eu vou dividir novamente por 2. Eu vou deixar esse 17 por 2 e 19 por 2. Vou transformar em fracionário. Pode? Pode. Você que decide o que você quer, tá? Vai dar o resultado? Vai. Se você não errar na conta, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, não simplifiquei mais, porque eu sei que ia dar número decimal ou fracionário, então eu usei essa aqui. Substituir delta, porque é muito mais fácil por Bhaskara, sempre é mais fácil a resolução por Bhaskara, eu não preciso ficar pensando que número eu vou usar, eu pego direto Bhaskara, olha lá, tá? Por que Bhaskara? Cheguei num delta aqui, que é o 441, e a raiz de 441, ela é muito usada, então assim, não precisava pensar muito, tá? Então, 441, raiz de 441, 21. Por isso a gente simplifica, para facilitar esse cálculo, tá vendo? Depois eu tenho as duas raízes, x1 e x2. Ó, x1 e x2, as duas raízes. Só de olhar, você tem aqui uma raiz que é positiva e uma raiz que é negativa. Essa aqui que é negativa, ó, ela é descartada. Isso aqui, ó, não serve para você. Por quê? Porque não existe área negativa. Então, isso aqui não existe para você. Ou seja, você já achou o valor da equação. Ele fala assim, ó, o valor do exercício, a resolução do exercício. Ele fala que ele quer a medida da largura da calçada, ou seja, ele quer o valor desse x. Ele quer o valor dessa largura. Ó quanto vale a largura. 1. A largura, ela vale 1. Ou seja, 1 metro, tá? Então, essa calçada, a largura dela, ó, largura, é igual a 1 metro.
Professora, não é 1 metro ao quadrado? Não, porque ele está falando em largura. Ele não está falando em área, ele está falando em largura. Então, significa que aquele xizinho lá em cima é a largura, tá? Então, voltando, só para a gente encerrar a aula de hoje. Falou em problema, a gente não tem muito o que falar sobre problema, por quê? Porque aí vai do conhecimento do aluno. Quando o aluno chega em resolução de problema, ele tem que saber a maioria das fórmulas. Que fórmulas são essas? Equação de segundo grau, que é Bhaskara, ele tem que saber resolver uma equação de primeiro grau, ele tem que saber o que é um Pitágoras, ele tem que saber as principais fórmulas, senão ele vai ter dificuldade de resolver o problema. Por quê? Porque ele vai interpretar esse problema, né, em língua portuguesa, interpretação de texto lá. Depois ele pega essa interpretação e ele, se ele não tem raciocínio lógico muito avançado, ele tem que transformar numa linguagem matemática. Então, a hora que ele transforma na linguagem matemática, aí vem o problema. Por quê? Porque ele tem que saber os métodos resolutivos. Que métodos são esses? As principais equações. Por isso que eu falo para vocês, se vocês pensam em fazer qualquer coisa aí de ETEC, vocês precisam saber as principais equações, né? Os principais meios resolutivos. O quê? Saber de cor equação de Bhaskara, saber de cor Pitágoras, saber de cor regra de sinal, saber de cor produtos notáveis, é bacana saber também. Então, as principais formas, tá? Depois que você fez isso, ó, aí a gente vem para onde? Aqui tem os métodos, que a gente falou dos métodos, aí você vem num próprio exercício, ó lá, no próprio exercício. Tem a figura ela vai falar com você. O ideal é sempre rabiscar a figura. Rabisca a figura, tira tudo que você quer, coloca tudo que você quer em cima dela. Tudo que o exercício deu, você coloca em cima da figura para você visualizar. Depois que você visualizou, aí você vê o que você vai usar. Tá? Você fala, eu vou usar essa fórmula e aquela fórmula. Você pode ir por esse caminho, ou de repente você pode escolher outro caminho. Tem gente que faz diferente do que eu fiz aqui. Tem gente que vai achar esse pedacinho aqui, depois vai achar esse pedacinho aqui, depois vai achar esse aqui, vai por pedacinhos. Dá certo? Dá certo também. Porque problema não existe um método, ou seja, não existe uma forma fixa para resolver um problema. Cada um escolhe o seu método resolutivo. Então, a hora que vocês forem resolver os exercícios aí da apostila, eu vou interromper isso aqui, depois eu mando para vocês. A hora que vocês forem resolver os exercícios da apostila, vocês vão perceber isso aí, tá? Vocês vão perceber que cada um é diferente, todos são diferentes, não existe problema igual, não existe, tá? Um ele vai perguntar a idade, outro ele vai perguntar a idade do tio, o outro ele vai dar um pombo, que ele quer saber qual é a velocidade que o pombo pega o pão lá no chão, sei lá, qualquer coisa assim, tá? Então, o segredo é saber as fórmulas. Se você souber as fórmulas, você vai que vai. Então, nessa atividade avaliativa dessa semana, o que é bacana? Separa as fórmulas já, tá? Na hora que você for fazer, você leu lá o exercício lá, primeiro atividade lá dessa semana lá, da prova avaliativa de vocês, você tem que ter as fórmulas. Ah, mas professor, eu vou usar a equação de segundo grau. Eu sei que é a equação de segundo, mas você não vai só usar a equação de segundo grau. Você vai usar várias fórmulas ali. Pelo que eu dei uma olhada, você vai usar fórmula de retângulo, fórmula de quadrado, você vai usar Pitágoras, você vai usar a área do triângulo. Então, você precisa saber essas principais fórmulas para você poder fazer uma boa prova, tá? E aí vem uma outra última informação. Se você vai fazer o ETEC, a hora que você pegar aquela prova, que é de matemática, que é o que pega ali, primeira coisa é você colocar todas as fórmulas que você sabe antes de fazer a prova. Aonde, professor? Em qualquer cantinho lá. Tá? Em qualquer cantinho você põe as fórmulas. Por quê? Porque conforme a prova ela é muito longa, você vai resolvendo e aí você começa a ficar nervoso porque não consegue, aí acaba esquecendo as fórmulas. Então, a primeira coisa é colocar todas as fórmulas que você sabe. Todas as fórmulas, todas as raízes que você lembra mais ou menos de cabeça, as principais, igual a de 441, o bacana é colocar. E aí você faz a sua prova sossegadinho. Tá? Então, não tem muito o que dizer sobre essa matéria, porque aí vai do empenho de cada um de vocês aí, tá? Gente, essa semana é isso. Na quarta-feira também a gente vai falar sobre isso, vai resolver alguns problemas que tem lá na apostila. E lembrando que não é matéria nova, é só a continuação da equação mesmo, para a utilização das fórmulas que vocês já viram,
tá? Então, por hoje seria isso. Fiquem com Deus, se cuidem. E à tarde o gabarito tá lá, disponibilizado para vocês lá na Agenda Edu, tá? Depois do almoço. Gente, beijo. Fiquem com Deus. Tchau.